Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui. A gente vai dar continuidade ao nosso material de filosofia. Para me acompanhar tem que ser aluno do 7º ano, tá? E abrir o seu caderninho, né? O livro, caderno 1, módulo 2, e a página é a partir da página 24. Inclusive, quando você finalizar essa aula, escreva, responda tudo bonitinho lá no seu material da página 24 até a página 30, tá bom? Então você que está folheando aí, está dando uma olhada, tem algumas atividades, finalize o módulo inteiro se você ainda não respondeu essas atividades, tá? E vou te cobrar isso pela Agenda Edu, então acompanhe sempre a Agenda Edu. A gente vai falar sobre um assunto que está relacionado ao módulo 2, que é etnocentrismo, discriminação, e por que não falar também de racismo, já que a gente está falando sobre diferenças, sobre culturas, tá ok? Então, assim, o módulo 2, ele está falando sobre a questão das cores, as cores como elas, por exemplo, se apresentam em uma determinada cultura. Você sabia que, por exemplo, na Grécia Antiga, as pessoas não entendiam e não conseguiam dizer a cor do céu como azul ou a cor dos mares como azul? Olha aí, e você e eu pensando que o mundo já nasceu assim colorido e que todo mundo já sabia falar as cores. Pois é, foi constituindo, né? A gente foi criando, dando nome para essas coisas, para as cores, tá? Para o mundo. É aquilo que eu já falei para vocês sobre as nossas convenções humanas. É a gente dar significados e sentidos a coisas que a gente não entendia, né? Para poder se localizar, para poder compreender o mundo em que vive, tá? Então a gente vai falar sobre alguns conceitos que ultimamente têm sido bastante debatidos na mídia, né, devido, por exemplo, àquela onda de protestos que aconteceu nos Estados Unidos, que iniciou nos Estados Unidos, devido à questão do racismo, ok? Então, assim, vamos primeiro falar sobre o que é etnocentrismo. Eu só trouxe esses três para a gente falar sobre etnocentrismo. Daqui você já entende que centrismo tem alguma coisa relacionada a centro. Centrismo está relacionado a centro. Etno significa etnia, ok? Então, etnocentrismo é aquela etnia que está no centro. E quando eu digo que é etnocentrismo, significa que tem uma cultura que é considerada superior, que tem uma cultura, uma etnia considerada como melhor, tá? Então, nós podemos entender que etnocentrismo é o julgamento de uma cultura alheia com base em nossos valores. Ou seja, eu olho para a cultura do outro, né? Eu olho, por exemplo, para os japoneses, né? Você talvez faça isso, olha lá para os japoneses, isso aqui é só uma hipótese, tá? E começa a falar, eles não deveriam se comportar assim, isso está errado, essa cultura é muito estranha. Por quê? Porque eu estou tendo como base a minha cultura. A referência primeira, a referência que está no centro é a minha cultura. Isso aí é etnocentrismo, tá bom? É quando eu olho primeiro para a minha cultura e começo a julgar a cultura alheia com base nos meus valores. Isso é errado, tá ok? Isso é muito errado porque a gente acaba provocando essa segunda coisinha aqui, ó, a discriminação. E o que é a discriminação? Nada mais do que separar, distinguir, segregar algo. Então, quando, por exemplo, eu começo a discriminar uma pessoa pela cultura dela, pela religião dela, pela forma como ela se veste, pela cor dela, né? Pela como o cabelo dela se é liso, se é cacheado, se é crespo, né? E aí eu começo a falar coisas, ou dizer, nossa, você é do bairro X, você é do bairro Y, e trato essa pessoa de forma diferente, dependendo da classe social dela. Isso aí é discriminação, tá bom? Ou seja, eu separo a pessoa desse grupo do qual eu faço parte na ideia de dizer, eu sou superior porque, por exemplo, eu me visto melhor. Isso não é verdade, tá bom? Então, evitem situações de discriminação em qualquer momento da vida de vocês. Lembre-se disso, a gente está numa aula de filosofia aqui e é sempre importante a gente lembrar conceitos que são comuns. Não discrimine seu colega, não discrimine pessoas de forma geral, independente de ser seu vizinho, de não ser, de ser alguém que está andando na rua, ok?
não é algo racional discriminar alguém, porque todos nós somos seres humanos. Então, se você comete esse ato, você está sendo irracional, você está agindo de forma incorreta, incoerente com a tua própria natureza, porque do mesmo jeito que você é ser humano, o outro também é. Então, discriminação é algo repreendido, tá? É algo que a gente deve evitar em qualquer momento. Porque eu tô separando o outro e tô distinguindo, eu tô segregando. Ah, fulano é da classe social X, eu sou da Y. Né? Então eu vou tratá-lo diferente. Isso é um absurdo, ok? A gente tem outro conceito aqui, que como eu falei para vocês no início, é um conceito que as pessoas estão falando muito, as pessoas de forma geral, justamente devido àquela onda de protestos que começou a surgir nos países. Não é de agora. Falar sobre racismo é algo muito antigo. E você sabe que o racismo no Brasil, ele tem como fundamento o período da colonização. Certo? Quando se tratava os negros como pessoas inferiores diante do colonizador. Então trata o outro como alguém inferior por conta da sua cor de pele. E esse preconceito relacionado à cor dele, relacionado ao que seria uma raça africana, né? Isso é totalmente também incompreensível, né? É algo totalmente repreensível, melhor dizendo. Incoerente, porque veja só, a única raça que existe é a raça humana. Não existe raça superior, raça inferior. Sabe aquela ideia do Hitler, né, de, por exemplo, perseguir os judeus? Aquilo ali é uma ideia de raça também, certo? Ele cometeu aquelas atrocidades porque ele tinha a ideia de que a raça, entre aspas, ariana, né, ou seja, alemã, aquela seria a superior a todos os outros povos. E isso é incorreto, isso é incoerente, isso é triste de pensar. Porque veja só o tanto de pessoas que morreu por conta de um preconceito de uma pessoa, né? Tanta gente inocente que morreu por conta de uma ideia de preconceito sem fundamento nenhum. Então, também evite qualquer postura, posicionamento racista, porque racismo é a ideia de raças, onde uma é superior e outra seria inferior. Ou seja, essa ideia é uma ideia errada, é uma ideia mentirosa. Não existe raças, né, de seres humanos. Existe etnias, grupos sociais, grupos com cada um com sua cultura, né? A gente sabe, por exemplo, que os japoneses têm culturas diferentes da nossa brasileira. Ok? A gente sabe, por exemplo, que os americanos têm culturas e comportamentos diferentes do nosso. Quando a gente conseguir entender a tolerância disso aí e conseguir se respeitar, não haverá tantos conflitos. Então evite qualquer tipo de discriminação, de racismo ou até mesmo ideias etnocêntricas de pensar que os seus valores são sempre superiores aos outros. Eu espero que tenha ficado clara a mensagem de hoje. Até mais, guerreiros!